Eu queria começar, então, o nosso bate-papo hoje perguntando para o Bruno Funchal. Bruno foi secretário de Estado aqui também no Espírito Santo e agora enfrenta um desafio muito grande em Brasília. A gente tem, enfim, diante de questões orçamentárias, a gente tem ali um desafio de fazer adequar o que o ministro Paulo Guedes chamou de meteoro, né, os 89 bilhões em precatórios dentro do orçamento, sendo que a gente tem também que ter espaço para um programa de renda um pouco maior do que o que a gente tem hoje, do Bolsa Família, espaço para outras atividades, como investimentos nos estados, é algo muito pedido, muito demandado pelos parlamentares, pelos políticos, principalmente num ano pré-eleitoral. E eu queria saber do Bruno como é que o governo está vendo essa questão dos precatórios, qual é a principal saída que está sendo desenhada, saída do ponto de vista fiscal e também político, porque a gente sabe que tudo tem que ser negociado com o Congresso. Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Prazer estar aqui na FUCAP, podendo falar um pouco sobre Brasil, sobre o Estado, discutir quais são aí os nossos principais desafios. E, Júnior, assim, acho que é importante primeiro colocar em perspectiva, né, acho que a situação fiscal brasileira, o presente, né, e o que a gente olha de desafio, sem dúvida, equacionar o desafio, né, do orçamento, e aí olhar o orçamento como com crescimento de despesas obrigatórias, dentre elas o precatório, e expansão de políticas sociais, acho que esse é o principal desafio quando você olha para o futuro. Então, olhando assim, uma trajetória do passado recente, está muito claro o diagnóstico, e principalmente pelo lado da despesa o tamanho do gasto, né? A gente gasta muito com a proporção do PIB, e o teto de gastos ele vem para tentar mudar esse panorama, e vem mudando, né? Tanto é que a gente vai fechar esse governo reduzindo o tamanho da despesa com a proporção do PIB, primeira vez, né, que isso acontece. Então, a gente fechou em 2018 com mais de 19% do PIB de despesa, e agora vai ficar em torno de 17,5%, e isso é uma notícia boa. Segundo problema que a gente tem o excesso de gasto obrigatório, né? E ele acaba comprimindo as despesas discricionárias, principalmente investimento ou novas políticas públicas. Então, de repente, isso acontece em todos os lugares, o Adão vai falar disso aqui na fala dele, provavelmente. Qual é a dificuldade de você aumentar investimento público quando a gente tem muitas despesas obrigatórias? E a gente, né, procurou endereçar isso nos primeiros anos, da forma da Previdência, e a gente consegue desacelerar o crescimento dessa despesa obrigatória, né? Ele crescia, em média, por ano, 4% real, caiu pela metade. E a segunda maior despesa obrigatória, despesa de pessoal. Então, esse governo vai ficar todo o mandato sem dar aumento. Na verdade, o único aumento foi em 2019, dado pelo governo passado. Por quê também? Porque a gente precisa lidar com uma pandemia, né, e aumentar gasto focado na pandemia. Foi isso que foi feito ano passado, e uma boa parte desse ano é isso que a gente está trabalhando. Então, olhando em termos de perspectiva, acho que os principais problemas estruturais estão sendo endereçados, e isso se reflete nos números atuais. Então, no orçamento, a gente já projeta ano que vem, está se aproximando de zero, né, o déficit está em 0,5% do PIB. Algo que a gente imaginava que fosse acontecer em 2026, por conta da pandemia, mas essa trajetória mudou. A dívida, que subiu muito ano passado, né, para pagar a conta da pandemia, está voltando para um patamar similar ao pré-crise. Então, assim, olhando, né, o que tem ocorrido, os dados nos mostram cenários bons. Mas eu estou falando de fluxo de resultado primário, de resultado fiscal e dívida. E a trajetória da dívida? As nossas trajetórias de dívida são de dívida estável também, reduzindo ao longo do tempo. Mas por que o juro está alto, né? A curva de juro está alta? Por causa da incerteza em relação a essa trajetória da despesa, né? Então, em toda essa discussão do precatório, né, e aí a compatibilização do precatório com o teto de gastos e como é que isso impacta no programa de renda, né, num novo programa de renda reformulado, gera dúvida, e essa dúvida se traduz em prêmio de risco, e é por isso que a curva de juros está mais alta, e aí isso acaba prejudicando a economia. Então, se você for ver as revisões de crescimento, estão sendo impactadas por isso. Então, a sua pergunta é o ponto que a gente precisa resolver, né? Então, a gente tem uma foto boa do que tem acontecido, mas tem uma incerteza em relação à trajetória da despesa, e para resolver isso
é isso, é discutir como lidar com o crescimento agora da terceira maior despesa obrigatória, que é a sentença judicial, e lidando com isso, como é que vai ficar o orçamento e as políticas públicas e a expansão das políticas públicas ou novas políticas públicas. Então, aí chegando na resposta, desse contexto, acho que é importante agora, justamente, acho que o grande ponto agora é sentar e discutir com as lideranças políticas, porque é um problema que não é desse governo, é um problema de todos, precatórios, sentenças judiciais subiu, a gente tem provisionado no balanço, por exemplo, mais de 100 bilhões de reais de precatório do Fundef, não é um problema que vai ser desse ano, vai ser dos próximos anos, e a gente precisa de uma solução estrutural. E a gente precisa conversar para resolver. Então, passou ontem na CCJ a nossa proposta de PEC, não quer dizer que vai ser esse texto, pode ser discutido na comissão especial um outro texto, mas o mais importante é que isso avance de forma célere, para que a gente consiga refazer o orçamento, enviar uma mensagem modificativa, e aí sim, ajustando o orçamento com as políticas públicas, discutindo o Auxílio Brasil, o tamanho adequado, afinal a gente está saindo de uma pandemia, e assim, acho que uma demanda da sociedade, demanda da classe política, discutir um novo programa. Então, eu acho assim que as discussões estão boas, acho que está muito claro o diagnóstico, né, do problema, está claro quais são as alternativas, né, os trade-offs basicamente harmonizar com o teto, parcelando ou criando uma fila de pagamento de precatório, ou você criando uma exceção do teto, e aí acho que tem prós e contras em cada um, acho que o teto hoje é a nossa principal âncora fiscal, e na nossa visão é importante que não mexa. Por outro lado, você tem a solução de compatibilizar com o teto, é um bom encaminhamento sobre isso. Não, ótimo, Bruno. A gente tinha visto até, quando esse problema surgiu, a primeira reação do governo foi elaborar essa PEC para tentar resolver por meio de emenda constitucional e, paralelamente, negociações extralegislativas ali no âmbito do judiciário, né, com o Conselho Nacional de Justiça. Elas foram, de certa forma, interrompidas por ruído político que teve em Brasília. O 7 de setembro pesou também nessa interferência, o tensionamento entre os poderes, e o que a gente está vendo ser costurado agora é uma solução, pegar essa J e transformá-la na PEC, né? Pegar essa PEC que o governo enviou e harmonizar esse texto com aquele que estava sendo negociado. Você acha, Bruno, eu vou puxar aqui um pouco para o meu lado, que eu sou analista política, vocês têm o privilégio aqui, muitos aqui, de ter o Bruno como professor também, nessa questão fiscal, mas eu queria puxar aqui um pouco para o lado da política. Você acha que vai ser possível a gente, depois do 7 de setembro, a gente um comunicado do presidente da Nação, tentando arrefecer os ânimos? A gente teve respostas boas também dos outros lados, né, do Judiciário, do Congresso, de que pretendem, sim, manter um diálogo entre os poderes. Você acha que vai ser possível criar um clima para se chegar a essa solução, que pelo Ministério da Economia, pelo que a gente tem ouvido, é uma boa solução, isso que estava sendo negociado com o CNJ, sendo que com o respaldo do Congresso, vai ser possível aprovar na Câmara, no Senado, a tempo de adequar toda essa mudança da lei orçamentária? Sim, acredito, sim, porque, de novo, né, é um problema, acho que está muito claro para todos qual o problema e a consequência de não resolver o problema. Então, dado isso, acredito que sim, tem a vontade, né, de todos em resolver o problema, não só legislativo, executivo, mas o judiciário também discutindo, e aí, né, com o CNJ, inclusive, no evento da XP, né, no XP Expert, o próprio Fux trouxe a ideia, né, de foi a segunda proposta alternativa, a primeira proposta alternativa tinha a nossa proposta, e aí o próprio judiciário veio com uma segunda proposta, que a gente acha também uma proposta boa, que, né, atinge o objetivo, né, que a gente imaginava de harmonizar com o teto de gastos. Uma forma de essa proposta sendo a proposta de consenso de legislativo, judiciário, executivo, incorporar na PEC, na comissão especial, e aí andar. Então, se for uma proposta de consenso, sendo essa uma proposta de consenso, facilita nessa tramitação e vai ajudar a gente a endereçar o problema. Não que vai ser fácil, né? Porque a gente sabe que tem resistência, mesmo assim ainda tem resistências e tem críticas, né? Então, a proposta do CNJ basicamente você cria um sublimite, um subteto.
um teto para essa despesa obrigatória, sentença judicial. Então, você vai ter um orçamento para isso, você só vai poder pagar o volume de sentença judicial se tiver dentro desse orçamento, senão joga para o ano seguinte. E aí a crítica é, poxa, mas e o acúmulo, né, desse passivo ao longo do tempo? Então, tem outras propostas dentro da PEC que ajudam a lidar com o acúmulo de passivo. Ajudam a lidar com o acúmulo desse passivo. Por exemplo, a proposta de encontro de contas. Então, você tem subnacionais que têm dívida ou dívida judicial com a União ou dívida mesmo financeira, e a União tem dívida com os subnacionais, por que não fazer um encontro de contas? Né? Então, isso ajuda muito a limpar o balanço de todo mundo. Ou o próprio agente privado, se você tem pessoas com dívida ativa, e a União deve precatório, também pode fazer encontro de contas. Então, você tem alternativas que é importante para poder mitigar esse problema. Então, acho que tem não só o precatório, não só a solução, né, em si, né, de como harmonizar sentenças judiciais, precatório com o teto, mas como lidar e como tentar extrair do limão uma limonada. Né? É isso, é limpar passivo, resolver pendências entre agentes. Bruno, você mencionou na sua fala anterior essa questão do teto ser a nossa principal âncora fiscal e, portanto, a dificuldade em si simplesmente retirar os precatórios do teto. Mas existe já uma iniciativa nesse sentido lá na Câmara, o presidente da Câmara apresentou uma proposta nesse sentido. Essa proposta já ganhou o apoio da OAB, e é algo que a gente vê que está sendo debatido, até parte do mercado vê essa como uma alternativa aceitável. Eu queria que você pontuasse quais seriam os prós e contras dessa alternativa e se seria algo inaceitável para o governo ou se, num plano B, no caso dessa solução do texto construído pelo Judiciário não vingar, se isso seria algo que o governo poderia, sim, de alguma forma, respaldar. Júnior, é muito difícil, assim, ainda mais o Ministério da Economia, respaldar alguma coisa que mexa no teto. Tá? Quais são os prós e contras? E basicamente por quê? Assim, acho que é muito claro, desde 2016, o benefício que o teto, que o teto de gasto tem trazido. Então, primeiro, logo quando foi aprovado, o efeito no prêmio de risco na taxa de juros foi impressionante. Né? Então, só quando você ancora a expectativa, isso reflete no prêmio de risco e a curva de juros despencou. Agora a gente está vendo um outro efeito, que é o efeito de fato fiscal. Então, a melhora na nossa trajetória fiscal. A gente imaginava no final desse ano, no início do ano, que o nosso déficit ia ser 3,5% do PIB. Está em 1,8%, provavelmente melhorando. Semana que vem a gente vai divulgar o relatório bimestral, devia ter um pouco melhor. Por quê? Porque quando a receita aumenta, a despesa não aumenta atrás. Por quê? Porque tem o teto. Então, agora a gente está vendo nos nossos números fiscais, o que antes era só nas expectativas, agora a gente está vendo nos números. Então, o teto ele traz muitos benefícios e no final do dia isso é menos juros, menos custo para o setor privado para poder se captar recurso, mais investimento, mais emprego. Então, o principal ponto para um dos pilares para a atividade econômica é o teto. Então, a gente acha muito sensível fazer esse tipo de movimento. Qual que é o outro lado? É a nossa proposta de compatibilizar. Qual é a crítica? O acúmulo da bola de neve. E por isso que a gente está trazendo alternativas para que essa bola de neve, né, não crie uma bola de neve. E aí sim, dá toda a transparência em relação a esse passivo. Então, é meio que ponderar os prós e contras de cada uma. Para a gente, mexer no teto é pior, é muito arriscado, dado tudo que de benefício que a gente já teve. Por isso que a gente encampa ou a nossa proposta ou a do CNJ, que compatibiliza, né? Ou você, das duas formas, você cria um orçamento, um limite harmonizado com o teto para lidar com essa despesa obrigatória. Bom, antes de passar para o Caio Megali, para ele fazer as considerações, a visão do mercado sobre esse tema, eu queria, Bruno, que você falasse de um outro ponto importante sobre o Auxílio Brasil. Além de resolver a questão dos precatórios, é preciso também encontrar uma fonte de financiamento para esse programa. E essa fonte está prevista na reforma do imposto de renda, que já foi aprovada na Câmara, principalmente com a tributação de lucros e dividendos. Essa matéria agora está no Senado, o Senado apresenta resistências, mas existe uma negociação em curso acontecendo.
E ontem o governo editou um decreto aumentando o imposto sobre operações financeiras, justamente para já nesse ano começar a financiar esse programa de renda. Mas o problema para o ano que vem não está resolvido. Como é que isso vai ser concluído na sua avaliação, Bruno? Júnior, acho que é assim, para resolver o problema, de fato, você tem que resolver um pacote, né? Um pacote é uma solução que tem 3 dimensões. Precatório, né? Por conta do limite orçamentário que a gente tem. Então, a gente colocou 100% do precatório, 89 bi no orçamento, e aí você não vai poder expandir política pública nenhuma. Então, sem compatibilizar esse aumento com o teto, não tem expansão. Então, resolver precatório é uma coisa, uma direção, é uma parte importante, e a outra parte é a fonte. Né? Uma coisa é espaço para gastar, outra parte é fonte. E a fonte, para 2022 e 2023, de acordo com o artigo 17 da LRF, a gente precisa compensar. Compensação desse aumento, né, no programa é feito através do aumento do dividendo, imposto de renda, não só do imposto de renda, mas também tributação de fundos e do estoque de dividendos. Então, tem na exposição de motivos do projeto de lei, tem lá todas as vinculações que servem de compensação para isso. Agora, não adianta também ser só para 22, porque você tem diversas restrições eleitorais que impedem que esse programa seja criado em ano eleitoral. Então, ele tem que ser criado antes. A gente também tem uma demanda, uma decisão do Supremo Tribunal Federal para acabar com a fila, né, do programa de renda. Então, você tem a demanda da sociedade, você tem decisão do Supremo para implementar. Não pode implementar ano que vem por causa da restrição eleitoral, tem que implementar esse ano. Como tem que implementar esse ano, a lógica é, terminando o auxílio emergencial, cair no novo programa, ou seja, nos últimos 2 meses. E aí, para isso, você precisa compensação. A gente tem a compensação aprovando o imposto de renda para 22 e 23, precisa para novembro e dezembro. E por isso é que foi injetado o IOF, uma parte da explicação do IOF para a compensação do Auxílio Brasil, de R$300. De R$300. Então, a gente já estabelece ali um valor que era o que o presidente Bolsonaro tinha mencionou em várias oportunidades, e aí ganha até imprevisibilidade para o próximo ano, né, que o programa vai ficar realmente nessa média de R$300. Eu queria passar agora para o Caio. A gente conversa muito com gestores do mercado, né, Caio? E a gente vê uma inquietação muito grande a respeito dessa questão dos precatórios, de como vai se fazer essa adequação orçamentária diante de negociações complexas que precisam acontecer para que isso se efetive. Queria que você falasse um pouco de como o mercado está vendo tudo isso, como o mercado acha que essa situação vai ser resolvida.